Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Família. Amém. Que este canal possa ser uma fonte de bênção para você e assistir os vídeos neste canal. Querido, nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, significa que estamos finalizando esse curso teológico, né? A escola dominical é um curso teológico que ninguém pega certificado, tá? E nós estamos aqui nesse quarto trimestre, né? Com a lição da CPAD, e onde temos aqui o tema As Promessas de Deus, né? Confie e vivam as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Muito bem. Eu quero deixar mais uma pré-aula que se encontra aqui na segunda lição, que será ministrada no dia 13 de outubro de 2024 em todas as Assembleias de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não tive possibilidade de gravar a primeira lição, então estou gravando da segunda lição, e eu gosto de deixar somente o tópico 1 da lição para que o vídeo não fique muito extenso. Glória a Deus. Primeiro quero fazer um convite a você. Se você não é inscrito no canal Família, eu convido você a se inscrever neste canal, nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Ao se inscrever, não esqueça de acionar o sininho das notificações e assim você terá todas as nossas notificações. A lição 2 do quarto trimestre diz as promessas de Deus para Israel. Que coisa maravilhosa. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz: e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nossa verdade prática se encontra, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Temos uma leitura diária que é muito importante para nós. Na segunda-feira, Abraão creu e foi abençoado pelo Senhor, Gênesis 15:6. Terça-feira, Gálatas 4:25-31, Isaac, o filho da promessa no Antigo Testamento. Quarta-feira, Gênesis 29:32-35, Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, que daria origem à nação. Quinta-feira, o Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1:23, Isaías 7:14. Sexta-feira, Mateus 1:22-24, o nascimento de Jesus como cumprimento de uma promessa. Sábado, Romanos 9:3-5, Cristo, a promessa cumprida no Antigo Testamento. Temos também uma leitura bíblica em classe que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, e aos Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5, que você possa ler aí no momento das suas leituras. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu quero deixar uma pré-aula somente do tópico 1 e também da introdução, né? A palavra-chave da nossa lição é descendência. Muito bem. A introdução diz: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nesta chamada está explícita
as promessas para Israel como nação ímpar, dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel. Muito bem, eu costumo ler a introdução, né? Mas não fazer muito comentário, porque a introdução, ela é um ato de introduzir. Ela é uma preparação. Ao lermos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os assuntos a ser abordados. Então, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são promessas irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmado com o advento do Senhor Jesus. Muito bem. No tópico 1, nós observamos aqui que fala sobre Israel. A promessa da criação de uma grande nação. E dentro deste texto do capítulo 12 de Gênesis e versículo 1 ao 3, nós possamos encontrar 3 promessas de Deus feito quando Deus chama Abraão. No ponto 1 do tópico 1 diz: e far-te-ei uma grande nação. Esta é uma promessa que tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras nações de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. O que isso me traz à memória é o seguinte: que essa promessa de Deus feita a Abraão era uma promessa que muitas vezes cabia a Abraão uma rejeição desta promessa. Ou Abraão teria dificuldade em aceitar esta promessa devido à sua idade, com 75 anos, e de acordo com a história abrâmica, Abraão, com esta idade, já estava sofrendo de uma impotência sexual. E além disso, Sara, a sua esposa, era uma mulher estéril, a qual ela não poderia ter filho. Mas nós observamos aqui que a promessa de Deus a Abraão, ela tinha um propósito, né? E esse propósito de Abraão, de Deus para Abraão, era formar uma grande nação a partir de Abraão, formar uma grande nação que fosse diferente de todas as outras nações, ou nação Israel. Que nós observamos aqui que Deus chama a Abraão, aqui no capítulo 12, versículo 1, diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. A primeira promessa que nós vemos neste versículo 1 de Gênesis capítulo 12, é a promessa de que Deus haveria de conduzir a Abraão
para uma terra longínqua, para uma terra que a qual Abraão não conhecia. Era uma promessa de Deus dirigir os seus passos até a essa terra. Era difícil deixar os seus pais, deixar os seus familiares, deixar a sua terra para ir para uma terra que Deus ainda havia de lhe mostrar. É necessário que o homem tivesse ali muita confiança na promessa de Deus para sair assim, sem ter direção, para que o homem tivesse confiança de que Deus realmente ia dirigir os seus passos. Então, essa foi a primeira promessa. E observamos que ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, aqui nós vemos que o patriarca já tinha 75 anos de idade. E também a sua esposa, Sara, ela era estéril, ela não podia gerar filho. E agora, como que faz? Como que vai acreditar numa promessa dessa? Mas ele creu na promessa que Deus fez para ele. Muito bem. No ponto 2, vem aqui uma promessa, a segunda promessa feita a Abraão, que se encontra no ponto 2 desta lição. E na Bíblia Sagrada, está no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pois nós observamos que o nome de Abrão seria engrandecido, tanto em frase como também em título. Abrão passaria a chamar Abraão, né? É uma promessa de engrandecimento, porque o nome de Abraão ia ser conhecido em toda a face da terra. Observamos aqui que a segunda promessa era abençoar e engrandecer o seu nome. E aqui observamos que Deus, ele desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. O patriarca jamais ele ia imaginar que o seu nome seria engrandecido. E aqui observamos que a segunda promessa de Deus a Abrão era multiplicar os seus descendentes. Agora veja bem, quais os descendentes que ele tinha. Entretanto, a promessa não era meramente materialista, porque a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Olha só o que Deus disse a Abrão: e tu serás uma bênção. E nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Então aí que entra o engrandecimento do nome de Abraão. Porque todas as nações iam entender que Deus era com Abraão. E era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1. A terra de Ur, dos caldeus, era uma região idólatra. A família de Abraão era uma família idólatra.
Inclusive, o próprio pai de Abraão, ele era fabricante de estatueta rituais. Ele fabricava imagem, vendia imagem, era o seu meio de vida. Muito bem. Então observamos aqui, mas mesmo assim, Deus escolheu Abraão para ser pai de um povo que ainda havia surgir. Isso era o povo de Israel. Então, dentro da história hebreia, comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas, porque foi a partir de Abraão, ou a partir de Abraão, que começou a surgir esta nação israelita. Estamos falando sobre as promessas de Deus feitas para Israel. Muito bem. No ponto 3 deste tópico 1 da lição número 2, diz: E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então, onde Abraão chegasse, era caso de os moradores daquela localidade se pensar antes de lançar qualquer maldição sobre Abraão. Porque a promessa era abençoar todos que abençoassem Abraão. E a promessa também era de amaldiçoar todos os que amaldiçoassem Abraão. Então era caso de estas nações onde Abraão chegasse, era caso de se pensar, antes de lançar uma maldição, primeiro lançar uma bênção, antes de lançar a maldição. E de maneira nenhuma lançar a maldição. No versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis diz que essa foi uma promessa dupla, uma promessa de bênção e uma promessa de maldição. E observamos ao longo da história de Abraão que todos que quiseram amaldiçoar Abraão foram amaldiçoados por Deus. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Enquanto existe hoje, pelas redes sociais, grandes influenciadores e influenciadora, Abraão foi o maior influenciador da história bíblica. Ele tinha muita influência, ele tinha uma séria influência para os que se relacionavam com Abraão, era influenciado por ele, para também temer ao Senhor. De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem os amaldiçoasse. A influência, Abraão era um tão grande influenciador que nessa influência, aqueles que auxiliavam Abraão eram abençoados e aqueles que amaldiçoassem Abraão eram amaldiçoados. E este evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em toda a sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números, Benditos os que te abençoares e maldito os que te amaldiçoares. Em Número capítulo 24 e versículo número 9. Muito bem. Vamos aqui passar para o ponto 4, do tópico 1 da lição 2 do quarto trimestre de 2024. Vamos falar da terceira promessa de Deus. Qual era a terceira promessa de Deus? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa, por causa dessa promessa, nós também somos abençoados hoje. Porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Eles seriam bênção
para todas as famílias. Abraão, ele é uma bênção para todas as famílias da terra. Essa promessa, ela é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus, porque a primeira profecia está registrada em Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 15, ali está a primeira profecia sobre o Senhor Jesus. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta era a primeira profecia falada concernente ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, né? Descendente de Abraão, que é o quê? O pai dos israelitas. E essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Nós possamos observar ali em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo de número 16, vamos ver aqui o que está dizendo ali, para nós poder termos aqui uma confirmação do que nós estamos lendo na nossa lição. Gálatas capítulo 3 e versículo de número 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Observamos aqui, vamos ler o versículo 16, né, que diz também assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Observe só a confirmação da profecia. E ali observamos que, como também uma referência em que todas as famílias da terra serão benditas, ali em João capítulo 3 e versículo 16, João deixou escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos quanto nele crer não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nós vamos encerrar aqui o tópico 1 da lição 2, e aqui diz no sinopse 1 que a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Muito bem, Deus abençoe a todos vocês que assistir este vídeo. Eu convido você a assistir até o final, deixar o seu like abençoado aí e se inscrever no meu canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.